Às vezes passamos por fases em que em algum momento do dia o vazio fala mais alto. Quando as horas avançam e o amanhã se aproxima, a mente se enche de perguntas. E se nada mudar? E se o que me preocupa agora se tornar ainda pior? Talvez essa sensação seja familiar. O peso da incerteza invade o coração, trazendo um desconforto difícil de ignorar. O que vem depois? Como será o dia que está prestes a nascer? Será que as mesmas dificuldades estarão lá, esperando por você? O amanhã é um território desconhecido, e isso pode assustar. A mente insiste em buscar respostas que não estão ao nosso alcance, e os cenários que ela constrói quase sempre são carregados de preocupação. Mas será que essa ansiedade muda alguma coisa? Será que esse medo altera o que está por vir? Jesus foi muito claro sobre isso quando disse: "Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura?" Mateus, capítulo 6, versículo 27. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: de que adianta se preocupar tanto se a ansiedade não pode mudar nenhum detalhe da sua vida? Nenhuma preocupação acrescenta um segundo a mais no seu dia. Nenhum medo faz o futuro ser diferente. A inquietação só rouba a paz do presente, mas não tem poder para alterar o que está por vir. Mesmo sabendo disso, ainda tentamos prever o que não podemos controlar. Tentamos nos preparar para o pior, como se tivéssemos algum poder sobre o que vai acontecer. Mas no fim, percebemos que as respostas continuam fora do nosso alcance. O coração se inquieta e a mente se perde em suposições. Talvez você esteja carregando perguntas sem resposta agora. Talvez seu coração esteja inquieto, sem conseguir descansar. Mas antes de se perder nesses pensamentos, pare e respire. Será que Deus já não está cuidando de tudo? Será que esse amanhã que parece tão incerto para você já não está completamente nas mãos dele? Enquanto você se preocupa, ele já preparou cada detalhe. Enquanto seus pensamentos se perdem, ele já escreveu o que virá. Antes mesmo de você abrir os olhos para enfrentar um novo dia, Deus já esteve lá. Isso significa que você pode descansar. Não porque todas as respostas chegarão agora, mas porque você não precisa mais carregá-las sozinho. Seu futuro não está solto ao acaso. Ele está guardado nas mãos do Deus que nunca falha. Então, o que fazer diante da incerteza? Como enfrentar o que ainda não aconteceu sem ser dominado pela ansiedade? Essa resposta não está em tentar prever o amanhã, mas em confiar no Deus que já está lá. Se Ele te trouxe até aqui, será que Ele não continuará guiando cada passo? Agora respire fundo por um instante e pense: e se Deus já tivesse resolvido tudo? E se o que te preocupa agora já estivesse sob controle dele? Se isso for verdade, e é verdade, qual o sentido de temer? A sua vida não é um barco à deriva. Deus está no controle. Seu amanhã não é um mistério para Ele. É por isso que você pode descansar. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. O medo do amanhã não nasce do nada. Ele cresce silenciosamente dentro de nós, alimentado por um desejo profundo de controle. Queremos ter certeza de que tudo dará certo. Queremos evitar o sofrimento antes mesmo que ele aconteça. Mas quanto mais tentamos prever o futuro, mais ansiosos nos tornamos. A mente trabalha sem descanso, imaginando cenários que talvez nunca se tornem realidade. E, mesmo que não saibamos exatamente o que está por vir, nos pegamos buscando maneiras de nos proteger do desconhecido. Mas qual é o resultado disso? Um coração cansado, uma alma inquieta e uma preocupação que não leva a lugar nenhum. Jesus já sabia que essa seria uma das maiores lutas da humanidade. Ele olhou para aqueles que o ouviam e disse:
Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Ele não disse isso porque os desafios não existem, mas porque a ansiedade não muda nada. O que esse medo já te tirou? Quantas vezes você perdeu momentos preciosos porque sua mente estava ocupada tentando resolver algo que ainda nem aconteceu? E quantas noites foram passadas em claro, imaginando possibilidades que nunca se tornaram reais? O amanhã não é um problema a ser resolvido antes de chegar. É um tempo que pertence a Deus. A ilusão do controle nos faz acreditar que, se pensarmos o suficiente, se nos preocuparmos o bastante, conseguiremos evitar o sofrimento. Mas a verdade é que a vida nunca foi sobre ter controle. Nenhuma estratégia pode impedir os desafios. Nenhuma previsão pode garantir que tudo seguirá o caminho que planejamos. Mas será que essa falta de controle significa que estamos perdidos? Será que a incerteza significa abandono? De forma alguma. Se há algo que precisamos entender, é que Deus nunca exigiu que soubéssemos o que vem depois. Ele nunca pediu que tivéssemos todas as respostas. O que Ele pede é confiança. Enquanto o coração se angustia pelo que está por vir, Ele já preparou tudo. Enquanto tentamos encontrar saídas, Ele já desenhou o caminho. O amanhã não precisa ser um peso quando sabemos que Deus está à frente. Então, o que fazer diante desse medo? Como viver sem ser consumido pela preocupação? A resposta não está em buscar mais controle, mas em abrir mão dele. É quando paramos de tentar resolver tudo sozinhos que encontramos descanso. É quando entregamos nossas incertezas para Deus que a paz começa a habitar em nós. Se Deus já está no amanhã, por que temer? Se Ele tem cuidado de cada detalhe, por que carregar um fardo que nunca foi seu? O que parece incerto para você já está resolvido nas mãos dele. E no fim das contas, essa sempre foi a única certeza de que você realmente precisava. O tempo nos limita. Vemos a vida de forma linear, um dia após o outro, sem conseguir enxergar nada além do presente. O amanhã é sempre um mistério, uma página em branco que só será escrita quando o relógio avançar. Mas Deus não está sujeito a esse limite. Ele não precisa esperar para saber o que virá. Ele já está lá. Enquanto nos preocupamos com o que ainda nem aconteceu, Ele já conhece cada detalhe do que está por vir. Nada pega Deus de surpresa. Nenhum acontecimento é inesperado para Ele. Aquilo que nos angustia já foi visto e resolvido por suas mãos, antes mesmo de se tornar uma preocupação para nós. A grande verdade é que não existe amanhã para Deus. Ele enxerga tudo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Cada dia que ainda não vivemos já é completamente conhecido por Ele. E não apenas conhecido, mas planejado com perfeição. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Se Deus já conhece o fim desde o começo, o que isso significa para nós? Significa que não há motivo para temer. Se Ele já sabe exatamente o que está à frente, então nada está fora de controle. O que nos parece incerto e imprevisível já foi cuidadosamente preparado por suas mãos. Quantas vezes olhamos para trás e percebemos que aquilo que um dia nos preocupou foi resolvido de uma forma que nunca imaginamos? Quantas situações que pareciam impossíveis simplesmente se ajustaram no tempo certo? Naquele momento, o medo gritava e a incerteza pesava, mas Deus já havia traçado cada resposta antes mesmo que tivéssemos consciência do problema. O mesmo acontece com o futuro.
O que hoje parece nebuloso, amanhã será testemunho. O que agora causa inquietação, um dia será lembrado como prova do cuidado de Deus. Ele não apenas vê o que está adiante, mas já preparou tudo para que sua vontade se cumpra. Isso não significa que os dias serão sempre fáceis, mas significa que nunca estaremos sozinhos ao atravessá-los. O futuro não é um abismo desconhecido para quem caminha sob a direção de Deus. Mesmo sem enxergar, podemos dar passos firmes, porque Ele já está lá. Se o amanhã ainda te assusta, pare e pense: Deus já o conhece. Cada detalhe, cada desafio, cada resposta que você ainda busca, você pode não saber o que acontecerá, mas Ele sabe. Você pode não ver a solução, mas Ele já a preparou. O futuro não precisa ser um peso quando você entende que está sendo guiado por aquele que já o escreveu. Nem sempre as coisas acontecem como esperamos. Nos esforçamos, planejamos, colocamos nossas melhores expectativas em algo e, de repente, a porta se fecha. O caminho que parecia certo se desfaz diante dos nossos olhos. É nessas horas que o coração se enche de perguntas. Por quê? O que eu fiz de errado? Será que Deus me abandonou? A frustração toma conta quando as portas se fecham. A mente tenta entender os motivos, busca explicações e muitas vezes não encontra nenhuma. Mas o que parece ser um obstáculo pode ser, na verdade, um redirecionamento. Quando Deus impede algo de acontecer, não é descuido, é cuidado. Nem tudo o que desejamos está alinhado com o que é melhor para nós. Existem caminhos que parecem seguros, mas levam a lugares onde não deveríamos estar. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Nem sempre enxergamos os riscos escondidos por trás das nossas escolhas. Nem sempre percebemos o que nos espera lá na frente, mas Deus vê além. Uma porta fechada pode parecer um atraso, mas pode ser uma proteção. Quantas vezes, tempos depois, conseguimos enxergar que o que nos frustrou era, na verdade, um livramento? Que aquele emprego perdido, aquele relacionamento que não deu certo, aquele plano interrompido foi, na verdade, um desvio de algo que poderia ter nos machucado? Se tudo desse certo do jeito que queremos, estaríamos realmente preparados para lidar com as consequências? Nem sempre temos maturidade para perceber que algumas orações não atendidas foram bênçãos disfarçadas. O que pedimos nem sempre é o que precisamos. O que desejamos nem sempre é o que nos fará bem. Quando uma porta se fecha, nossa reação imediata é insistir. Batemos mais forte, tentamos encontrar um jeito de forçar a passagem. Mas será que o esforço para abrir o que Deus fechou não é um desperdício de energia? Será que a nossa teimosia não está nos impedindo de enxergar que Ele já preparou algo muito maior em outro lugar? Confiar em Deus significa aceitar que nem tudo precisa fazer sentido agora. Significa crer que, mesmo sem entender, Ele sabe o que está fazendo. Quando Ele fecha uma porta, não é para te fazer sofrer, é para te levar ao lugar certo. Ele não nega bênçãos, Ele direciona. Então, se algo que você queria muito não aconteceu, respire fundo. Isso não significa que sua vida está parada. Pode ser apenas um desvio necessário para algo maior. O que parece uma perda hoje pode se revelar um grande livramento amanhã. Deus não fecha portas para te limitar, mas para te levar exatamente para onde você deve estar. Se Ele impediu, confie. Se Ele fechou, espere. O que Ele tem para você sempre será maior do que aquilo que ficou para trás. O dia termina, a mente se enche de preocupações e o coração parece inquieto. A incerteza sobre o que virá no próximo amanhecer pesa e a ansiedade se instala. Os pensamentos correm em várias direções, criando cenários que nem sabemos se vão se concretizar.
O descanso parece impossível quando o futuro carrega tantas perguntas sem resposta. Confiar em Deus deveria ser simples, mas nem sempre é fácil. A fé nos convida a entregar tudo nas mãos dele, mas a natureza humana insiste em segurar as rédeas da própria vida. Queremos ter certeza do que vem depois. Buscamos garantias antes de dar um passo, mas a fé não funciona assim. Confiar em Deus é caminhar mesmo sem enxergar o caminho inteiro. A ansiedade nos faz acreditar que podemos controlar o amanhã se pensarmos o suficiente. Mas o verdadeiro descanso não está em tentar entender tudo, e sim em aceitar que Deus já entendeu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Isso não significa que tudo será perfeito ou que nunca enfrentaremos desafios, mas significa que Ele está no controle e que nada acontece fora do seu propósito. Descansar em Deus não é ignorar as responsabilidades ou fingir que os desafios não existem. É reconhecer que há um limite para o que podemos fazer e que a preocupação não resolve nada. Quantas vezes a inquietação resolveu um problema? Quantas noites mal dormidas mudaram alguma situação? Nenhuma. O medo do amanhã não altera o que está por vir, só rouba a paz do presente. O descanso verdadeiro vem quando entendemos que não estamos sozinhos. Deus não apenas conhece o futuro, Ele caminha ao nosso lado no presente. Ele não observa de longe, esperando para ver como lidamos com as dificuldades. Ele age, sustenta, guia e cuida de cada detalhe. Para viver essa paz, é preciso soltar o peso que nunca deveríamos carregar. Não é fácil abrir mão da necessidade de controlar tudo, mas é libertador. Quando aceitamos que Deus sabe o que é melhor, os ombros se aliviam e a alma encontra descanso. A incerteza deixa de ser uma ameaça e passa a ser um espaço onde Deus trabalha de maneira inesperada. Se o coração está inquieto, pare e respire. Nenhum medo muda o futuro, mas a confiança em Deus muda a forma como enfrentamos o que está por vir. O amanhã pode ser um mistério para nós, mas nunca será para Ele. O que parece incerto já está resolvido nas mãos dele. A fé não exige que você tenha todas as respostas. Ela apenas pede que você confie naquele que já tem. Você pode descansar porque Deus está no controle. O que te preocupa agora já está sob o cuidado dele. E isso é tudo o que você precisa saber. Deus nunca prometeu que veríamos o futuro com clareza, mas prometeu estar presente em cada passo. O amanhã pode parecer incerto, mas nunca será incerto para Ele. O que parece difícil hoje, amanhã será testemunho do cuidado dele na sua vida. Talvez o coração ainda carregue dúvidas. Talvez os pensamentos insistam em questionar o que está por vir. Mas antes de seguir adiante, respire e entregue tudo para Deus. Ele já está lá, cuidando do que você ainda nem viu. Agora, faça uma pausa. Deixe que a paz de Deus envolva seu coração. Este é o momento de entregar o que está fora do seu controle. Onde houver medo, que entre a confiança. Onde houver inquietação, que a paz de Deus preencha tudo. Ore comigo e descanse no cuidado do Pai. Pai amado, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que a minha vida está em Tuas mãos. O Senhor conhece cada pensamento antes mesmo que eu consiga expressá-lo. Sabe das preocupações que carrego, dos medos que tentam me prender e das incertezas que insistem em pesar sobre mim. Eu tento planejar, tento prever, tento controlar, mas a verdade é que nada do que eu faço pode mudar o amanhã. Só o Senhor tem esse poder. Por isso, eu te entrego tudo o que está dentro do meu coração. As perguntas que não têm resposta, os receios que me fazem hesitar, as batalhas internas que ninguém vê.
Sei que o Senhor não apenas escuta as minhas palavras, mas sonda a minha alma e entende até aquilo que eu não consigo expressar. Sei que o Senhor cuida de cada detalhe, que nada passa despercebido aos teus olhos. Então, se há algo que eu ainda insisto em segurar, me ajuda a soltar. Se há medos que eu ainda carrego, me ensina a confiar. A vida me coloca diante de situações que eu não compreendo. Algumas portas se fecham, alguns caminhos se tornam incertos e minha mente insiste em buscar explicações. Mas eu não preciso entender tudo para confiar. Não preciso ter todas as respostas para descansar no teu amor. A tua palavra me ensina que entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Essa promessa é suficiente. Sei que o amanhã já está no teu controle e isso me dá paz. Sei que os meus dias estão escritos pelas tuas mãos e isso me traz segurança, ainda que os desafios venham, ainda que eu passe por momentos difíceis. Eu sei que o Senhor jamais me deixará sozinho. Eu posso não saber o que está por vir, mas sei quem cuida de mim, e isso me basta. Senhor, se houver algo no meu coração que me impede de confiar completamente em Ti, me mostra. Se em algum momento eu me iludi, achando que posso resolver tudo sozinho, me ensina a depender mais de Ti. Eu quero descansar na Tua fidelidade, sabendo que cada detalhe da minha vida está debaixo do Teu cuidado. Pai, eu te peço que renove minhas forças. Às vezes, o cansaço emocional tenta me enfraquecer. Às vezes, as preocupações consomem minha paz. Mas eu sei que o Senhor é minha fonte inesgotável de força. Que nada me faça duvidar do teu amor. Que nada me afaste da certeza de que o Senhor está comigo em cada passo, em cada decisão, em cada novo dia. Agora, diante de Ti, eu coloco tudo o que sou. Meus planos, meus sonhos, minhas preocupações. Me entrego completamente porque sei que o Senhor cuida de mim melhor do que eu jamais poderia cuidar. Não preciso carregar pesos que não são meus. Não preciso me angustiar pelo que não posso mudar. O Senhor está à frente e isso me dá descanso. Aquieta minha alma, Senhor. Me ensina a viver um dia de cada vez, sem antecipar dores que talvez nunca venham. Me ajuda a perceber os teus sinais, a entender os teus propósitos e a confiar no teu tempo. Que eu não me precipite, que eu não me desespere, mas que eu saiba esperar, sabendo que o Senhor tem sempre o melhor para mim. Agora eu descanso, não porque tudo está resolvido aos meus olhos, mas porque tudo já está resolvido em Ti. Eu escolho confiar, eu escolho entregar, eu escolho repousar nos Teus braços, sabendo que nada pode me separar do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda o coração de quem confia. O que antes era preocupação, agora se torna entrega. O que antes era medo, agora se transforma em fé. Deus já está cuidando de tudo, e essa é a certeza que permite seguir em paz. Meus irmãos, se essa mensagem e essa oração falaram com você, considere se inscrever no canal e deixar um like. Dessa forma, você nos ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam dessa palavra. E nos comentários, escreva com fé: meu amanhã está nas mãos de Deus. Declare isso e fortaleça sua confiança no cuidado dele. E se você deseja viver um ano com mais propósito e intimidade com Deus, temos algo especial para te ajudar nessa caminhada. No primeiro comentário fixado, deixamos um material que pode transformar sua rotina de oração e trazer mais direção para sua vida espiritual. Dá uma olhada, porque pode ser exatamente o que você precisa agora. Deus abençoe a sua vida e o seu amanhã. Fique em paz.